Olá, pessoal! Bem-vindos de volta aqui no canal do Vale Concurso. Estamos aqui num encontro muito bacana agora com destino à nossa aprovação no futuro certame da GCM de Juiz de Fora. Sabemos aí que esse certame ainda não aconteceu, né? Estamos na expectativa de uma prova o mais breve possível, tá? Então, como eu disse agora há pouco, bem-vindos de volta. Estamos aqui em mais um encontro no canal do Vale Concursos. E, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre língua portuguesa, que dentro das últimas, das últimas pesquisas que nós fizemos em cenário de concurso público português, continua sendo, né, juntamente com matemática, raciocínio lógico, disciplina de peso para todos os certames. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho, para poder te preparar um pouquinho melhor nessa fase ainda pré-edital, tá? Como você vai estudar nesse pré-edital, como você, né, as dicas bacanas, né, os bizus bacanas aqui, nós vamos tratar tudo em um encontro muito bacana, muito tranquilo, para poder te auxiliar. A gente sabe que essa fase é uma fase que às vezes a gente fica meio perdido, porque o edital ainda não saiu, então nós ficamos assim, ai meu Deus, o que que eu preciso estudar? O que que eu preciso priorizar? Quando você sai de um certame e cai em outro já, né, logo em seguida, e por exemplo, a mesma banca examinadora, fica muito fácil para você. Mas quando você, às vezes, tem muito tempo que não fez uma prova, tem muito tempo que não faz um concurso público e, enfim, chega aqui, se depara com a situação dessa possibilidade de um certame que você tanto quer fazer, às vezes você fica mais perdido, né? Com certeza, a lógica é você ficar perdido. Por quê? Porque tem muito tempo que você não fez uma prova, às vezes você nunca fez seu primeiro concurso público e você quer adiantar seu processo. Ah, eu quero já estudar, eu não quero esperar a prova acontecer. Então, vamos ter esse direcionamento aqui no canal do Vale, esse direcionamento em língua portuguesa, até troquei aqui agora, esse direcionamento em língua portuguesa para a gente poder ter precisão, né, para sermos precisos dentro dessa disciplina que é maravilhosa e que eu tenho certeza que quando você juntar o útil ao agradável, vai ficar legal estudar, vai ficar mais leve, tá? E você, de fato, vai ter um direcionamento bacana, tá bom? Então, olha só, eu vou colocar aqui para você o slide, né, nosso tópico da aula aí para GCM de Brumadinho, ó, desculpe-me para GCM de Juiz de Fora, é tanta GCM que a gente fica até meio maluca, né? Então, vamos lá, porque a professora Angélica acabou de preparar um material ali para Brumadinho, então, tá Brumadinho na ideia aqui, mas enfim, GCM Juiz de Fora está aqui para você e nós vamos conversar um pouquinho sobre, tá? Então, olha só. Quando nós já temos essa situação do concurso confirmado, é muito bacana a gente conversar sobre isso. A banca, claro, que ainda está para definir, guarda municipal, a gente sabe a previsão da quantidade de vagas, remuneração, nível de escolaridade, quando sair o edital, claro, a data da prova será definida. A gente sabe que geralmente, como tem teste de aptidão física, esse certame não ficará sem, terá também teste de aptidão física e idade aí 18 anos, né? Idade mínima de 18 anos. Bom, essa é a situação atual desse futuro certame, da GCM de Juiz de Fora. Mas o edital sendo publicado, nós vamos visualizar tudo isso aqui novamente com você, tá? Para que, enfim, né, você consiga aí estudar com dedicação, com direcionamento certinho, tá? Beleza. Olha só, então, como eu disse que o nosso encontro seria de grande valia hoje aqui no canal do Vale, por causa disso, olha, nós vamos fazer aqui hoje um raio-x pré-edital, tá? Para você, assim como eu disse agora há pouco, ter um direcionamento preciso, bacana e conseguir aí, de fato, obter êxito, né, nesse estudo pré-edital, como nós já falamos sobre isso aqui. Então, olha só, primeira coisa que você precisa entender nessa sua preparação para a GCM de Juiz de Fora é o seguinte: professora, qual que é o alicerce? O que que eu preciso saber que, vou dizer assim, é a essência, é o alicerce da minha prova, para minha prova morfossintaxe. Porque isso aqui, olha, ela trata, assim, mais da metade dos itens que acontecerão no seu edital dentro da disciplina língua portuguesa. Então, quando você fala em edital de concurso público e você visualiza esse edital
dentro da situação da língua portuguesa, você vai ver ali como um alicerce a morfossintaxe. É claro, qual que é o foco dessa morfossintaxe aqui, né? O que que eu preciso focar, professor? O que que importa para mim com relação a isso aqui? O foco está aqui, ó. Classes de palavras. Olha só, classes de palavras focadas em coesão e coerência. Isso aqui é uma vertente que há uma grande possibilidade de acontecer em prova para você. Raramente nós visualizamos provas de concursos públicos sem o alicerce morfossintaxe. Principalmente nesse quesito morfossintaxe, o quê? O estudo das classes gramaticais, ou seja, o estudo da morfologia. Porque a morfossintaxe ela né? Morfologia mais análise sintática. E o que é a morfologia? Ponto básico dela, o foco dela, as classes de palavras. E aqui voltada para quê? Coesão e coerência. Aí o que eu vou dizer para você que é muito importante você se atentar, né? Dar ênfase. Aí é importante enfatizar dentro das classes gramaticais essas três classes aqui, ó. Conjunções, pronomes e verbo. Professora, por que a senhora fala que eu preciso enfatizar conjunções, pronomes e verbos? Sabe por quê? Porque são classes que geralmente e independente da banca examinadora acontecem em provas de concursos públicos. Então, quando você é raridade você vê uma prova que não traz pronome de GCM, que não traz pronome, que não traz verbo, que não traz conjunção. E você viu que eu coloquei como fator de coesão e coerência o quê? Conjunções e pronomes, principalmente. Entendeu? Então, depois a gente tem o verbo. Que o verbo é a classe que exprime ali ação, estado, fato, fenômeno da natureza, ou seja, nós temos muita coisa para ver nesse cenário clássico de palavras, mas preste muita atenção que hoje, né, nós estamos mais num bate-papo aqui. Preste atenção no seguinte, olha só. Não é que você não vai estudar as outras classes gramaticais, porque é óbvio que você tem que estudar as outras classes gramaticais, porque afinal de contas, nós temos dentro do cenário língua portuguesa 10 classes. Olha só. E nessa fase pré-edital, de estudo pré-edital, é muito importante você já pegar e já puxar todas elas de uma vez. Porque quando sai o edital, você consegue filtrar as classes que vieram ali. E se vierem todas, você já sabe que você precisa enfatizar essas três que eu trouxe para você aqui. Que são quais? Pronomes, conjunções e verbos. Principalmente, é o que eu coloquei aqui, olha, o que importa disso aqui? Principalmente o quê? O conceito básico de cada uma delas e as pegadinhas de cada uma. Então, tudo isso, quando você estuda na plataforma do Vale Concurso conosco, comigo ali, você tem todo esse direcionamento. Que seja dentro do preparatório exclusivo para GCM de Juiz de Fora, ou que seja o curso isolado de língua portuguesa. Então, assim, você tem todo esse direcionamento. Bom, a professora Angélica disse que eu preciso ver tudo agora nesse cenário pré-edital. Beleza, todas as classes. O que eu vou priorizar? Porque você vai fazer o quê? Você vai passar por todas. Quando você estiver passando por todas as classes, você vai entender o conceito básico de cada uma delas, porque a banca pode trazer palavras destacadas para a identificação das classes dessas palavras, classes gramaticais dessas palavras. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar ali, prestando atenção no conceito de cada uma delas, entende? Entendo, professor, ok. E as pegadinhas de prova, principalmente pronomes, verbos e conjunções, ou seja, ênfase nisso. Beleza? Depois não diga que eu não avisei, né? Tem até uma música que meu pai canta, depois não diga que não te avisei. Pois é, então, cuidado, muito cuidado. Sempre vai escutar isso aqui. Cuidado, 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 cuidado. Por quê? Porque todo cuidado quando se está estudando língua portuguesa ainda é pouco. Entendeu? Porque a gente quer gabaritar, nós temos um sonho, nós temos um sonho a ser cumprido, né? Um sonho a ser realizado. Então, nós precisamos lutar por isso aí. Ainda mais agora em cenário pré-edital. E pensa você o seguinte: tem concorrente seu que já fez N concursos de guardas municipais. Já está aí há mais de 2 anos fazendo concurso de guardas no estado de Minas Gerais e já partiu até para outros estados. Então, preocupe-se com isso também.
Então, eu preciso de fato ter disciplina, de fato ter dedicação, porque os meus concorrentes, são pessoas que já fizeram outros certames, principalmente se essa for a sua primeira experiência com o concurso público para a carreira aí de guarda municipal. Entendeu? Então, para esse segmento. Então, importa muito para você, quando você está estudando classes gramaticais, o que que importa para você? Importa isso aqui, ó. Conceito básico, olha só, conceito básico e pegadinha de prova. Olha só. Agora, outra coisa também que é o coração da prova. E eu não posso deixar de falar sobre isso aqui, né? Porque nós estamos aqui num bate-papo, para a gente poder dar o play aí, apertar o play e começar de fato a ter um direcionamento preciso aqui para gabaritar português na GCM de Juiz de Fora. Quando, né, o concurso acontecer e a prova aparecer por aí, se Deus quiser. Então, olha só, o coração da prova, olha, sintaxe da oração e do período. Tem muita gente que tem dificuldade. Praticamente todo mundo tem dificuldade em análise sintática. É raridade eu conversar com alguém que não tenha dificuldade em análise sintática. Então, assim, a análise sintática é peso, sim, sim. Essas 3 classes gramaticais que você viu anteriormente aí agora. E a análise sintática toda é importante. Só que o coraçãozinho ali é uma parte bem delicada quando se fala em coração, não é assim? Pois é o quê? A sintaxe da oração e o período. Por quê? Porque na sintaxe da oração, você estuda termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, né? Na sintaxe da oração. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. E tem-se também o período composto, porque essa estrutura aqui, todos esses termos da oração que nós vimos, compõem um período simples. E além disso, você também tem um estudo do período composto. Tá vendo como é que é? Pois é, as orações coordenadas, orações subordinadas, saber a diferença entre período simples e período composto. Isso é o coraçãozinho ali da prova. É muito frágil, é muito delicado isso aqui. Então, assim, eu trouxe algumas situações que, quando se trata de sintaxe da oração aqui, ó, são situações importantíssimas para você. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, aqui agora, né? Olha aqui. As saúvas eram uma praga. Presta atenção nisso aqui. Quando você tem as saúvas, era uma praga. Primeira coisa que, né, você tem que saber para qualquer prova de concurso público que você vai fazer, né, diante de qualquer cenário de concurso público, sem saber a identificação do sujeito, do objeto direto e indireto. Isso aqui é a parte importantíssima, é o ponto básico. O ponto básico. Porque se você sabe verbo, objeto direto, você sabe verbo transitivo direto. Se você sabe objeto indireto, você sabe verbo transitivo indireto. Se você sabe os dois, você sabe VTDI, né? Que é o verbo transitivo direto e indireto junto. Então, assim, isso aqui é o básico do básico. Olha só, o básico do básico. Aí, o que que a gente tem aqui, né? Voltando aqui para o nosso entendimento. Olha só, a gente tem o seguinte, eu trouxe 3 exemplos para a gente poder conversar sobre você poder entender. Veja bem, olha, as saúvas eram uma praga. Primeira coisa que eu falei com você que você precisa se atentar é o quê? É a identificação do sujeito. Tem que saber fazer isso. Então, tá. Como que eu faço isso? Eu vou identificar primeiramente o verbo dentro do contexto para eu poder achar o sujeito. Aí eu bato o olho no verbo, igual tá aí, eram, e pergunto, o que é que eram? Olha só, o que é que eram? Perceba que o verbo tem que ser a última palavra da minha pergunta para que eu consiga de fato identificar o sujeito. Então, o que é que eram? As saúvas eram. Então, o verbo é de fato o ponto principal para que eu identifique o sujeito. Aí eu perguntei para o verbo, ó, o que é que eram? Né? Ou o quem é que eram, né? O que é que ou quem é que. O que é que eram? Quem é que eram uma praga? Opa, eu tive resposta. As saúvas, olha aqui. Então, isso aqui, olha só, é o sujeito. Eu tenho que saber identificar sujeito, né? Eu falei, o coraçãozinho é muito melindroso, porque se eu erro a pergunta, por exemplo, se eu falo que, se eu pergunto assim, eram o quê? Olha só, eu deixei de perguntar o que é que eram, quem é que eram, para perguntar, eram o quê? Tá vendo? Olha como é tão melindroso que se eu mudo a estratégia da pergunta,
eu vou mudar a resposta. Eu não tenho mais sujeito. Tá vendo? Então, é coração, é melindroso isso aqui. E você tem que ter conhecimento disso. Outra coisa importante, claro que a análise sintática não se resume por aqui, a sintaxe do período simples não se resume por aqui, mas quando se fala em sintaxe de período simples, essas são as grandes possibilidades de prova. Lógico, você vai ver em outra coisa, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo, agente da passiva, mas, e tem que ter dedicação a tudo, mas isso aqui é o coraçãozinho do negócio. São itens que geralmente, assim, vamos dizer assim, de 100% de provas, né, como um todo aí, cai, assim, 60% delas, entendeu? Às vezes no Canadá você está esperando de complemento nominal e adjunta de nominal, de agente da passiva e complemento nominal, de aposto vocativa, de adjunta de nominal, né, de predicativo, sujeito, adjunta de nominal, cai só objeto direto ou objeto indireto. Cai só sujeito, olha só. Por isso que eu falo que é o coração. É o coração ali, é a sintaxe da oração e do período. Principalmente isso aqui. Olha o próximo exemplo. Comprei um doce. Quando você identifica o verbo, olha aqui, comprei, né? Para nele e pergunta, comprei o quê? Olha aí como é que a gente muda a pergunta, tá vendo? Mudei a pergunta. Não é o que é que eu comprei, ou não é quem é que comprei, o que é que comprei, não, é comprei o quê? A minha pergunta mudou agora. Então, quando eu paro no verbo e pergunto, ele é a primeira palavra da minha pergunta. Eu pergunto, comprei o quê? Eu tenho como resposta um objeto direto, que responde claramente a perguntinha feita pelo verbo, eu tenho ali um objeto direto. Ah, tá, professora. E se eu parar no verbo agora, igual tá aqui, gosto, e a minha pergunta for feita com uma preposição? Como é que eu vou fazer? Aí, o que você vai entender? Se a sua pergunta for feita com uma preposição, olha, gosto de quê? Você usou uma preposição na sua pergunta. Então, o que acontece? Você tem logo depois, né, uma resposta com preposição, e essa resposta aqui é o quê? Um objeto indireto. Por quê? Porque você parou no verbo, perguntou com preposição, e a mesma preposição se encontra na resposta. Então, olha só, isso aqui é o básico do básico, entende? Quando você vai para a plataforma do Vale Concursos, você estuda lá, você vê tudo isso e mais um pouco. Tá vendo? Por quê? Porque o direcionamento tem que ser preciso para você poder conseguir gabaritar a GCM de Juiz de Fora, a prova da GCM. Conseguir gabaritar português e todas as outras disciplinas, né? Estamos falando de português, mas enfim, a gente quer ter aí uma pontuação excelente, né? Na GCM de Juiz de Fora. Então, nessa fase pré-edital, siga o comando, né? Desfrute caminho aqui, ó. Siga o comando aqui e vamos embora, entendeu? Olha só. Agora, nós temos também o seguinte: quais são os campeões dos erros, professora, em questão de prova? Em questão de prova de GCM. Independente da banca para mim, professor. Independente da banca. O que eu preciso? O que a senhora me fala assim? Ah, professora, isso aqui é campeão de erro. Então, já vai preparando para não errar nada disso aqui. Pronto, pontuação e crase. Pontuação e crase são campeões de erros de provas de GCM. Olha só, independente do lugar. Você vai fazer Juiz de Fora, mas já tem aí a ideia. Opa, então se é campeão de prova, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que comer tudo com o que há de mais gostoso nas minhas refeições diárias. Olha só, por quê? Porque é campeão de prova, de erro de prova. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos visualizar sobre isso aqui. Por exemplo, olha aí, regra de uso de vírgula e os 3 casos proibidos da crase. Olha só, eu vou conversar com você sobre isso aqui agora. Quando nós temos aqui, olha, regras do uso de vírgula, presta atenção no que eu vou dizer para você. Por que eu trouxe isso aqui como os campeões de erros, né, de provas de GCM? Porque é o seguinte, em se tratando de pontuação, a maior situação de prova para você dentro desse assunto, desse item, é o quê? É a vírgula. Professora, por que você me fala que a vírgula é a maior situação de prova para mim? Porque a vírgula possui o maior número de regras. Então, há uma possibilidade de você que está aqui no canal do Vale Concurso comigo agora, errar a vírgula demais. Errar isso. Por quê? Porque é o sinal de pontuação que tem o maior número de regras.
Então, é óbvio que se tem 10 regras lá de vírgula e só tem 3 de ponto final, é claro que a vírgula vai ser peso para mim. E é claro que eu, como concurseira, vou fazer o quê? Vou me dedicar ao uso da vírgula, ao estudo das regras da vírgula, tá? Então, ainda mais agora, sabendo que isso é campeão de erro. Olha aí, de prova. Agora, olha só a crase. A crase aqui acontece com ela o seguinte. É, quando você, claro, né, nessa fase pré-edital, você vai estudar tudo, óbvio. Nós estamos falando aqui de uma fase que é importantíssima, que todo mundo deveria dar atenção a ela, que é a fase pré-edital, que é uma fase que você tem tempo sem pressão de data de prova, sem pressão de nada. Você tem tempo para poder estudar. Olha só. Então, claro que você vai estudar tudo, mas lembra principalmente os principais, os erros, vamos dizer assim, os casos proibidos, né, da classe. Então, lembra isso aqui, ó. Nossa, eu sei que eu tenho que estudar todas as regras, mas os casos proibidos, eu tenho que estar com eles aqui. Por que que eu falo com você que você tem que estar com os casos de crase? Nossa, tô trocando tudo hoje, né? Os casos de crase aqui, olha, os proibidos, né? Da crase aqui na mente. Por quê? Porque tem que estar aqui já, marcadinho aqui. Por quê? Para facilitar o seu entendimento. Então, olha, quais são os casos proibidos? Ah, não existe ocorrência de crase antes de palavra masculina. Não existe ocorrência de crase antes de verbo. Não existe ocorrência de crase antes de pronome pessoal do caso reto ela. Olha só, olha você já lembrando aí. Tá vendo? Essas três regras de casos proibidos da crase são regras matadoras. Se você sabe isso, você já tem boa parte ali de eliminações em alternativas de prova. Então, eu sei que eu não posso visualizar a crase nas situações com palavras masculinas, eu não posso antes de verbo, eu não posso antes do pronome pessoal do caso reto, principalmente o ela. Olha só. Ah, tá. Mas para nisso aqui, professor? Não. Você vai ver as outras regras, você vai estudar, mas já com memorização dos casos proibidos, que facilita muito na hora da prova. E muito. Entendeu? Muito. E nesse meio de tempo aí, você embola café no seu estudo, tá? E bora pra cima. Entendeu? Que, né? Sem fé e sem café, a gente não pode ficar de jeito nenhum. Então, olha só. Por que que eu trouxe aqui agora? Por que que é importante o conhecimento disso aqui? Por quê? Porque são as questões mais rápidas de resolver na prova. Olha só. Desde que o candidato faça o quê? Saiba o macete. Olha só. São as questões mais rápidas. Professor, você tem certeza? Tenho. Tenho certeza. Eu tenho quase 20 anos de profissão, preparando pessoas para concursos públicos. Lógico que eu tenho certeza no que eu estou dizendo aqui para você. São questões rápidas de serem resolvidas quando você que está aqui comigo no canal do Vale Concurso sabe todas as regras, sabe o assunto. Olha só. Tá vendo? Então, nós não vamos perder tempo nessa fase pré-edital. Nós vamos adquirir o preparatório do Vale, vamos estudar bonitinho, vamos meter o pau e vamos ser felizes. Entendeu? Vambora, bora pra cima. Olha só. Agora, o toque final, né? Que tem que ter aquele negócio assim pra matou ali, né, agora. Acabou de embelezar o contexto. É o quê? Quais assuntos? Concordância e regência. São esses dois assuntos aqui. Eu falo que é o toque final. Por quê? Olha, você viu pontuação, você viu crase, você viu sintaxe da oração, você viu período, você viu concordância, você viu regência, você viu pronome, conjunção e verbo. Olha só, é o básico do básico do básico da sua prova. Preste atenção. Nesse toque final, quando nós falamos dos dois assuntos, concordância e regência, olha o que eu trouxe para você. Qual que é o foco aqui, professora? Tanto na concordância quanto na regência. Qual é o foco? O foco é o quê? Olha, casos básicos. Tanto da concordância nominal quanto da concordância verbal. E também casos básicos da regência verbal. Porque aqui é o seguinte, tanto a concordância quanto à regência, você tem ali as duas vertentes, nominal e verbal. Tanto para concordância nominal, concordância verbal, tanto para regência. Regência nominal, regência verbal.
Tá vendo? Você tem as duas vertentes. Só que você precisa, né, ter como foco visualizar precisamente ali, levar para a prova quando ela for acontecer, né, lá depois que o edital sair, enfim. E se acontecer concordância e regência no seu certame, porque eu tenho quase certeza que acontecerá isso aí, você vai passar por todos os casos de concordância que você precisa ter conhecimento deles. Você vai passar por toda a situação de regência, mas focar nos pontos básicos, tá? Os casos básicos da concordância nominal e verbal e os casos básicos da regência verbal. Eu digo para você o seguinte, quisera eu, que quando eu lá na idade da pedra, quer ver? Em 2012, 2011, por aí. 2011, olha onde está isso. 2010, olha onde está 2010. Quisera eu que nessa época, quando eu prestei um concurso público, quisera eu ter um direcionamento como esse dentro da disciplina de informática, dentro da disciplina de direito constitucional, porque eu quis, né? Eu fui lá fazer a prova. Eu fiz o concurso da Polícia Civil, no estado de Minas Gerais, na época, né, concorrendo ali a vaga no cargo de escrivão, olha só. E eu não tive esse direcionamento. Português já tirava de letra, né? Eu já preparava pessoas para concursos públicos nessa época. Mas eu travei na informática, travei no direito constitucional. É uma vergonha, né? Mas enfim, eu não tive direcionamento. Se eu tivesse tido com eficiência, tinha dado certo. Olha só, viu? Tinha dado certo. Então, vamos ter dedicação. Eu sempre vou frisar isso aqui ao longo dos nossos encontros, porque a gente precisa ter direcionamento. Com direcionamento fica tudo mais fácil, fica tudo mais fácil. Eu estou para te dizer, né, e já falando aqui o seguinte: com 30 dias, se você seguir um planejamento de estudo adequado, com 30 dias você vence língua portuguesa, estudando todos os dias. Um conteúdo por dia, aqueles assuntos que são básicos de toda a prova. Você consegue vencer em 30 dias, estudando português todos os dias, assim, de segunda a sábado, pausando no domingo ainda. Entendeu? Com tempo de descanso, com tudo. Olha só. Então, precisamos ter disciplina, precisamos ter dedicação. Agora, por que que eu trouxe isso para você desse toque final, né? Coloquei concordância e regência, enfim, já falei desses toques finais aqui e falei do foco de cada um, mas por que isso é importante para mim, professora? Por quê? Porque é um assunto, olha aqui, sagrado em provas de nível médio e superior de segurança pública. Então, você acha que a sua prova para GCM não vai trazer uma questão de concordância ou de regência, ou as duas situações? Claro que vai. Então, vai no foco, vai nos casos básicos de concordância. Estuda tudo, mas observe ali os casos básicos de concordância. Vai lá na regência, principalmente a regência verbal, e entende como ela funciona direitinho, porque envolve aquele negócio de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo, verbo de ligação, é o sentido do verbo, mudar a regência dele, tem isso tudo. A presença de um pronome oblíquo, isso na regência verbal, tá? A presença de um pronome oblíquo, mudar a regência dele, sem pronome oblíquo é verbo transitivo direto, com pronome oblíquo, determinados verbos, tá? Não são todos. Com pronome oblíquo, verbo transitivo indireto. Tem tudo isso, toda essa diferença, todo esse dinamismo. Olha só, tá vendo? Pois é, muito importante isso para você, tá? Beleza. Aí a gente continua. Olha só. Pontuação. Pontuação, macete do SVC. Olha só, vamos entender isso aqui. Sobre esse macete do SVC aqui, olha só, um macetinho básico, tá? Que é a proibição da vírgula. É o que nós vamos falar agora. Olha só, as bancas, né, de guardas municipais, o que que elas fazem? Elas adoram colocar frases longas invertidas. Olha isso. Frases longas, invertidas, para fazer o aluno marcar a alternativa errada. Ou observar uma vírgula ali de forma errada. Tá vendo? Então, voltando aqui à estratégia do macete, SVC, o que que a gente vai visualizar? Você coloca lá, né, não na tela, né, mas na sua prova, ou onde você estiver estudando, SVC, e vai, olha, sujeito, verbo e complemento. É regra básica. E você vai entender aqui, de acordo com o que você está vendo, o quê? Que entre sujeito,
verbo e complemento nunca acontecerá, vírgula. Claro, quando a situação estiver em ordem direta. Você viu o verbo primeiro, depois você viu o sujeito primeiro, desculpe-me, depois você viu o verbo, depois você viu o complemento verbal. Na ordem direta, eles são o quê? Parceiros de patrulha. Ou seja, nunca podem ser separados por vírgula. Nunca. Professora, sério? Então, se tem verbo, se tem sujeito, verbo, complemento, não tem vírgula antes entre eles? Não tem. Agora, se você inverter qualquer termo, aí vai ter vírgula. Olha só. Vamos ver na prática como funciona, né? Olha, os guardas municipais de plantão avistaram a fumaça. Beleza. Olha só, separou aqui o S do V. Olha só, tá vendo? Por quê? Por que que separou? Porque, ó, os guardas municipais sujeito e o verbo tá aqui. Essa vírgula aqui pode acontecer? Não, tá inadequada. Então tá errado. Olha aqui, né? Tá errado. Olha só. Os guardas municipais avistaram, vírgula, a fumaça. Separou o quê? O verbo do complemento. Separou o V do C. Olha só. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Errado? Olha, errado? Também tá errado. Olha só. Tá vendo? Então, claro, o pulo do gato é o quê? É você observar, porque se a banca coloca, igual eu coloquei aqui para você, se a banca coloca duas vírgulas isolando uma fofoca, olha, presta atenção, uma explicação no meio do caminho, aí você pode colocar a vírgula entre essa fofoca aí, entre essa explicação aí, tá? Então presta atenção. Se no meio do caminho, olha para o lugar, se no meio do caminho, no meio do contexto, você tem uma fofoca, ali tem que ter vírgula para isolar. Uma vírgula antes da fofoca, outra no final. Uma vírgula antes da explicação, outra no final dela. Tá vendo? Agora, o que você não pode de jeito nenhum é separar qual trio? SVC. Olha só, separar por vírgula e o SVC não pode de jeito nenhum. Isso é critério básico, isso é macete básico da vírgula, dentro do quesito pontuação, sabendo eu e você que vírgula é uma prioridade em razão de prova pra gente, tá? Beleza. Agora, nós também temos aqui um macetinho. Eu gosto de trazer essas coisas para vocês, por quê? E me preocupo com isso aqui, por quê? Porque eu acho importante, mesmo que aqui no canal do Vale Concurso, mesmo que você está aqui assistindo ao nosso encontro, né, numa pegada totalmente free para te ajudar, às vezes você tem dificuldade com o conteúdo, às vezes tem dificuldade de adquirir o preparatório, mas você está aqui conosco. Então, eu acho que o conteúdo tem que ser transmitido com a mesma precisão, da mesma forma, entendeu? De forma mais objetiva, claro, mas tem que ser transmitido o conhecimento para você aqui, para que você, nossa, faça, não, vale a pena. Eu não tive oportunidade de estudar na plataforma do Vale, né, por N questões, mas vale muito a pena o canal do Vale Concurso. Eu recomendo muito o canal do Vale Concurso para você, né? Quando você estiver conversando com outra pessoa, beleza. Por quê? Porque a gente tem que ter essa preocupação com a sua aprovação. A gente tem que ter esse comprometimento. Até aqui no canal do Vale Concurso, nós temos com relação à sua aprovação. Olha só, na crase agora, tem um macete muito bacana. É o macete do toca pro cavalo. Esse aqui eu achei interessante, eu vou levar pro pessoal. Olha só, porque eu digo o seguinte, tá? Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, a Angélica é uma professora que ela não gosta muito de macete. Porque eu acho que tem coisas na língua portuguesa que não tem como você ficar rodeando demais, né? Ou é 8 ou 80. Você sabe ou você não sabe. Diante dessa disciplina que é tão difícil, tão complexa, né, para falar a verdade. Então, assim, a gente tem todo aquele rodeio para poder fazer acontecer. Mas tem coisa que eu acho interessantíssimo trazer para vocês, e é isso que, né, que eu preservei aqui, que eu trouxe aqui agora, é o seguinte, olha só. Em prova de guarda, a gente sabe que o nosso tempo é o quê? Curto. Olha aí. Não é certo? Pois é. Então, o candidato, claro, você que está aí do outro lado, você não pode ficar teorizando. Ah, o que que é a crase, né? A ocorrência da crase é a junção da preposição mais o artigo. É lógico que você não fica fazendo isso. Claro. Mas nós temos um macete. Quando você tem uma palavra feminina, olha só, e você está com dúvida se antes dessa palavra feminina acontece ou não, vai acontecer a ocorrência da crase ou não, o que que você faz? Você pega essa palavra feminina, troca por uma masculina padrão.
Ali, né? Uma masculina padrão, cavalo, cachorro, delegado, troca por uma masculina padrão. Por exemplo, olha só, cadê aqui o exemplo? Tem? Não, aqui, ó, vou à praia, por exemplo. Aí você tem vou ao cavalo. Beleza. Se você trocar o a, né, a feminina aqui, ó, praia, por cavalo, né? Eu troco por cavalo. Trocou a palavra feminina por cavalo. E no lugar do a aqui, ó, no lugar do a aqui, admitiu ao, olha só, ao, vai confirmar o quê? A ocorrência da crase dentro daquele enunciado, ou seja, vai ser confirmada a situação do uso do acento grave no a antes daquela determinada palavra feminina. Igual aqui, ó, defendi a guarda. Beleza, pega a palavra feminina aqui, troca pro cavalo, ó, beleza, pega e troca pro cavalo. Troquei, beleza. No lugar do a aqui, ó, defendi a guarda, o que que admitiu? Defendi o cavalo. Se você pegou o a daqui e na hora de substituir deu o que que acontece? Não tem ocorrência de crase antes dessa palavra feminina que você viu aqui. Tá vendo? Então, isso é regra básica. Regra básica. Tá vendo? Você vai com o tempo, vai com calma, estuda todo o assunto que você precisa, todo o assunto que você precisa. Nessa fase pré-edital, mas vai prestando atenção nesses bizus, vai prestando atenção nessas dicas. Falei com vocês que a gente ia ver, né? Uma estratégia, a gente ia ver pontos importantíssimos aqui. Pois é, nesse nosso diálogo, e olha o que é que nós estamos fazendo aqui. Tá vendo? Conteúdo totalmente diferente do que você vê na plataforma. É claro, porque aqui tá mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Mais objetivo, né? Com mais vertentes aqui, mais dinâmicas para você, tá? Então, olha só que interessante, é? E aí é o seguinte, ó, vamos falar agora de preparatório, vamos falar de adquirir preparatório. É muito bom quando você estuda com uma equipe que já se tornou especialista em concursos de guardas municipais. Eu falo isso com você porque estou no Vale Concursos, né? Graças a Deus aí desde sempre, com a disciplina de língua portuguesa. E a gente sabe, como eu falei agora há pouco, do nosso comprometimento com a sua aprovação. Então, lá no nosso preparatório, quando você adquirir, se você não, ainda não é nosso aluno, não conhece nosso trabalho, você tem lá o quê? Você tem aulas atualizadas e com curta duração, não tem nada de conteúdo maçante para você. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Tem material em PDF de apoio para você acompanhar o que você está assistindo ali. Tem correção de questões feitas pelo professor da disciplina, ali, da melhor estratégia, né? Eu falo no meu conteúdo de português porque todo tópico tem correção de questões, mas de acordo com a estratégia de cada professor, e enfim, o nosso curso ele está totalmente voltado para o direcionamento do seu edital, né? Ou melhor, do seu concurso público. Então, se você não pode deixar a oportunidade passar. É uma fase pré-edital? É, mas você não pode deixar a oportunidade passar. Então, olha, não perca tempo. Só você clicar no link que se encontra na descrição aqui do nosso vídeo e adquirir o seu preparatório. Estudar conosco e, enfim, se preparar com tempo, com disciplina, com dedicação. Quando o edital sair, o que vai acontecer? Vamos reformular tudo na plataforma sem custo nenhum para você, se ainda estiver dentro do seu prazo de acesso. Uma excelente oportunidade, porque aqui o Vale Concurso não brinca com a aprovação de ninguém. Enfim, mais um ponto importantíssimo da crase. Olha só, o checklist dos proibidos. Olha aí, mais uma situação muito bacana que eu trouxe para você, que é o quê? Que eu estou trazendo aí, que é o quê? O checklist dos proibidos. O mnemônico de bolso, né? Olha só, com relação ao uso da crase. O que que acontece? Banca de guarda, que eu até trouxe aí, olha, ama cobrar casos proibidos. Por que que as bancas independentes, né? A IBGP, a gente sabe que é uma banca que faz muito concurso, que abraçou os concursos, abraçou aí os concursos de guardas do estado de Minas Gerais, mas a gente tem outras possíveis bancas também. Então, por que é que essas bancas, principalmente a IBGP, gostam de cobrar os casos proibidos? Porque o candidato desatento, ele vai pelo som, ele vai por algo que não tem nada a ver, né? Então, olha só, crie esse mnemônico, ó, MVP.
Olha aí. Macho, verbo e pronome. Olha só. Cria isso aí. Olha aí. Ah, se você viu, né, o macho, a palavra masculina, você não vai ver a ocorrência da crase ali. Se você viu, né, olha aí, ó, pé, palavra masculina de novo, você não vai ver a ocorrência da crase ali. Você não vai ver o acento grave ali, indicativo da crase no A. Ah, o verbo, antes de verbo, já falei, ó, não tem crase, não acontece crase no A, né? Não visualizamos isso antes de verbo, olha só. E o pronome? Proibido de pronomes pessoais demonstrativos aí, ó, a ela, a esta, olha só, tá vendo? Então, olha aí. É assim que funciona a situação, tá vendo? Esse autor aqui não precisa não, ó, olha só, foi aí sem querer, né? Tinha que ter fechado aqui, ó, olha só, tá? Então, muito cuidado com isso. É coisa que você já pode ir observando e replicando ao longo do seu estudo pré-edital, né? Dessa fase pré-edital, que é muito importante a gente conversar sobre isso aqui. Agora, um ponto importante que nós já falamos sobre, lá das classes gramaticais, da importância da pronome, conjunção e verbo, eu trouxe aqui um bloco de conjunções para você. Uma situação muito bacana também. Olha só, o grupo do mas, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Esse grupo do mas aqui, ó. Porque as bancas adoram fazer você te levar ao erro com relação à diversidade e à concessão. Olha só. Porque a adversidade, ela dá uma ideia de oposição dura na íntegra ali. E a concessão, ela dá uma ideia de obstáculo que não impede o fato. Olha só, tá vendo? Então, essas duas situações, peraí, será que aqui eu tenho uma conjunção adversativa ou concessiva? O que você precisa fazer aqui? Você precisa memorizar as conjunções. Precisa memorizar, porque as duas têm uma ideia meio que oposta. Apresentam alguma coisa voltada para isso, para oposição. Só que as conjunções são diferentes. Aí vem, ensina o aluno a decorar, olha, a banda do Mas. Que é isso? Se aparecer qualquer uma delas, a ideia é de oposição direta. Olha só, dura. É a adversidade, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Olha aí, tá vendo? É só cantar isso. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Olha só, tá vendo? Ou mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Olha aí. A banda, né? Vamos dizer assim, a banda do mas. Pois é. Por quê? Porque memorizando isso aqui, o que não é isso aqui é concessiva. É claro, né? Tem particularidades, mas basicamente falando, vai ser concessiva. Ah, mesmo que embora. Olha só. Agora, regra de ouro para você. Regra de ouro aqui para você. Preste muita atenção. Elas são o quê? Intercambiáveis. Olha só. Cuidado. Se a questão pedir para você trocar, olha o que eu coloquei aqui. Se a questão pedir para você trocar por portanto, ou melhor, trocar, tá? Portanto, por entretanto, olha só, o que que está errado? Por quê? Porque, portanto, é conjunção adversativa. Portanto, desculpe-me, portanto, é conjunção conclusiva. Agora, entretanto, é adversativa. Então, não dá para trocar uma por outra. Cuidado, cuidado. Pois, por isso que eu tô falando, elas são intercambiáveis, as conjunções. Não dá para você trocar portanto por entretanto, porque portanto, conjunção conclusiva, logo, portanto, por conseguinte. Entretanto, conjunção o quê? Adversativa. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Olha só. Tá vendo? Pois é. Agora, se pedir para trocar por porém, a conjunção entretanto ali, ou se pedir para trocar o porém por todavia, aí está certo. Tá vendo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa prestar atenção aqui, ó. A gente tem essas situações de atenção. O assunto conjunção é um assunto que vai exigir de você muito mais do que você imagina. E você precisa ter um estudo direcionado, com calma. Essa é a melhor fase para isso, para que você consiga obter êxito. Olha aí, o macete do embora, por exemplo. Olha o macete do embora, que é uma conjunção concessiva, né? E aí, a concessiva, eu até coloquei, ela é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque ela quebra uma expectativa. Olha aqui, ó. Mostre que ela quebra, né? Que ela indica ali uma quebra de expectativa. Então, olha só. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, olha aí.
Qual que é o pulo do gato aqui? Destaca essa palavra aqui, ó. Conquanto. As bancas colocam muito ela em cenário de prova. Muito, muito. Tá? As bancas gostam dessa bonita aí, para quê? Para te fazer confundir. Então, com quanto é só se trocar por embora. Trocou por embora, conjunção concessiva. Na verdade, é assim, né? Quando você estudar na plataforma do Vale, que eu te explico tudo isso lá, eu falo com você, pega a conjunção e troca por embora. Se deu certo, ela é concessiva. Esse é o pulo do gato. Entendeu? Beleza. Agora, dica de causa, já que. Se você quer saber se uma conjunção é causal, troca pela expressão já que, tá? Que aí você vai visualizar. Olha só, como a viatura quebrou, não houve patrulhamento. Opa, será que esse como aqui é uma conjunção causal? Subordinativa causal? Será que ela introduz uma oração subordinada adverbial causal? Eu vou trocar por já que. Olha aqui. Troquei por já que, ó. Já que a viatura quebrou, não houve patrulhamento. Ah, então se eu troco ali a conjunção que eu tô com dúvida, pela locução já que, eu tenho 100% de precisão. Beleza. De olho bem aberto, lá no como, conjunção o quê? Causal. Tá vendo? Subordinativa causal. É muito importante. E é muito delícia isso. Agora, a lei seca da colocação pronominal. Vamos falar da colocação pronominal aqui agora. Primeira coisa, memoriza isso. Isso aqui é o seco do seco, ó. Não se inicia frase com pronome oblíquo. Não iniciamos frase com pronome oblíquo. Isso aqui eu falo que é o seco da colocação, que é a lei seca dela. Não se inicia frase com pronome oblíquo. Não tem jeito. E isso é o mais cobrado em concursos de guardas municipais. Então, olha só. Diga que iniciar, olha só, frase com pronome oblíquo é uma infração gravíssima na prova. Olha aí, tá vendo? Então, você já vai mentalizando isso. Iniciar uma frase com pronome oblíquo é infração grave em situação de prova. Olha só. E aí, o que a gente tem aplicação na prática? Ó, me disseram, tá certo? Não, está errado. Como tem que ficar? Disseram-me. Tá vendo como é que é? Pois é. E o pulo do gato aqui, o que eu tenho? A banca vai tentar fazer o quê? Camuflar o início da frase, olha só, colocando uma vírgula antes. Aí você precisa entender o seguinte, olha o que mandou aqui, ó. Lembre o aluno, ó, vírgula reseta a frase. Olha aí. Se tem uma vírgula, você não pode colocar o pronome logo depois dela. Presta atenção. Ontem à noite, vírgula. Olha aqui. Se ouviram disparos, errado. A vírgula, ela reseta. É como se você estivesse começando o contexto novo. Então, você não começa com pronome oblíquo. Então, olha aqui como que tem que ficar. Olha aqui, olha aí. Vírgula não é atrativo de próclise. Fechou? Beleza, então. Agora, vamos lá. O macete do futuro é importantíssimo dentro do item colocação pronominal, que é um dos itens muito cobrados, principalmente pela banca BGP, se essa for a banca que fará a sua prova, né? Principalmente se for ela, a banca da sua prova, colocação pronominal está para você. Muito, muito, muito mesmo. E a dica do futuro aqui é o seguinte: mesóclise. Mesóclise sem mistério. Presta atenção. A gente sabe que tem muita gente que tem pânico de mesóclise. Porque o que é a mesóclise? É o pronome no meio do verbo. Pânico por quê? Professor, como que eu vou fazer? Como que eu vou identificar? Né? E você vai, ó. Só existe mesóclise se o verbo estiver no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. E aí? E não houver nenhuma palavra atrativa antes. Então, olha só. Ajudar-te-ei na ocorrência. Ajudarei é o verbo, certo? Ele está o quê? No futuro. Sem uma palavra atrativa antes aqui, ó. Não teve. Então, olhe o pronome oblíquo aqui, onde ele tem que ficar. Então, presta atenção. Se não teve palavra atrativa antes do verbo, o verbo está no futuro, do presente ou do pretérito, a mesóclise é obrigatória. Tá vendo? Então, se houver um imã, como não, por exemplo, aí olha aqui, ó, não te ajudarei. O não, o verbo tá no futuro. Beleza? Só que teve imã aqui, ó.
E o pronome vai ficar antes do verbo. Olha só, bonitinho para você, tá? E aí eu encerro esse nosso encontro maravilhoso aqui no canal do Vale Concurso hoje, dizendo para você o seguinte: missão cumprida, né? Dentro dessa vertente estudo pré-edital, dessa vertente como estudar, o que que eu preciso observar quando eu estiver estudando, para depois, quando o edital sair, eu só continuar aí fazendo revisões acerca da disciplina de língua portuguesa, então, é isso. Missão cumprida, né? Futuros guardas municipais aí da cidade de Juiz de Fora, tá? Nesse nosso encontro de tão grande valia, de tão importância para a gente nessa fase pré-edital. Já deixei aqui o convite para você poder, né, adquirir o seu preparatório, enfim, tudo que o Vale Concursos disponibiliza para você, para te auxiliar quando na sua aprovação nesse futuro certame da GCM de Juiz de Fora, vale muito a pena você adquirir. Nós não brincamos com o seu sonho, nós estamos com você todos os dias até a sua aprovação, tá? E é isso. Sigam em frente, sigam adiante, cabeça erguida, disciplina com língua portuguesa, porque ela é bruta em cenário de prova. E vamos que vamos. Qualquer dúvida que você tiver, pode chamar a prof na rede social dela, tá? Arroba meu Instagram, que eu ia falar Instagram e eu pensei, arroba prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto, tá? É só chamar a prof lá, que a gente bate papo legal, a gente conversa. Direcionamento você teve aqui, para você poder já ir frisando coisas que são importantes ao longo do seu estudo, mas estaremos lá também, tá? Estarei na rede social disponível para conversar com você também, beleza? Ó, grande abraço, viu? Fica com Deus. Se você não está inscrito no canal do Vale Concurso, inscreva, aperte o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que rola aqui semanalmente, com destino a vários concursos públicos, inclusive esse futuro certame da GCM de Juiz de Fora, beleza? Ó, beijo no seu coração, então. Tchau, tchau. Até mais. Fui.